Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa conversa, a nossa live das sextas-feiras, aqui pelo Lar Espírita Luiz Gonzaga e Miguel Pereira, mas abrange a todo o 31º Seu, aonde todos são muito bem-vindos. Paulo de Fronten, Partido Alferes e outras cidades da adjacência. É uma alegria estarmos juntos. Como é de hábito, antes de começar a nossa live dessa noite, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. A página é o capítulo 121, que diz assim: espinheiros, nem se vidimam umas dos abrolhos, uvas, eu vou repetir, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas, capítulo 6, 44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvidos pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinhos a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuva fecundante do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Trabalhemos, não é? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos pedir a Ele que nos ajude a atravessar os caminhos difíceis da existência, experiências estas colocadas em nosso caminho, para que possamos aprender a como administrar os desafios. Dê-nos, Senhor, a lucidez necessária para encararmos de frente os espinheiros, os tropeços,
as dificuldades que possamos encontrar, e certamente encontraremos, até que possamos entender que as dificuldades são exercícios na trajetória da evolução. A Terra é um educandário de luz. E nós estamos tateando ainda nas dificuldades oriundas da nossa ignorância e dos compromissos assumidos no passado com a lei natural. Mas já vislumbramos, Senhor Jesus, possibilidades da luz, e isso nos faz feliz. Permita, Mestre, que nunca abandonemos a trajetória, que tenhamos perseverança, que no futuro colheremos as uvas, fruto do nosso labor e dos nossos esforços. Abençoe os propósitos que nos reúnem na noite de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, meus irmãos, como já havíamos colocado anteriormente, antes da abertura oficial, vamos dizer assim, da nossa live, cumprimentando a todos os amigos que aqui estão conosco, oferecendo o seu contributo para que troquemos as nossas vibrações, o nosso entendimento a respeito de um assunto que está mobilizando a todos nós aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o nosso ENEF. Bem, muito bem. Deixa eu tomar aqui uma aguinha para que a gente possa falar desse assunto tão importante e tão próximo de nós, porque todos os amigos que aqui se encontram devem ter visto as publicidades, as divulgações que estão sendo feitas nas redes sociais do 31º CEU ou nas redes sociais individuais dos trabalhadores das casas espíritas, de Miguel Pereira, de Patido Alferes, de Paulo de Fronten. Do que é que nós estamos falando? Exatamente de dois eventos importantes no calendário do CERJ, do Conselho Espírita de Unificação aqui da nossa região, de Miguel Pereira, não é? Então, essas atividades são a Comerge e o ENEF. A Comerge talvez seja mais do conhecimento de vocês, não é? Porque muitos de nós já passamos pela Comerge. O que é a Comerge? A Comerge é um encontro de jovens espíritas que ocorre durante o período do Carnaval. Ao longo de todos os dias, desde o sábado até a quarta-feira, não é? Encerrando as suas atividades na terça-noite, porém, na quarta pela manhã ainda existem algumas atividades que são realizadas em alguns polos, não é? Elas ocorrem nesse período do Carnaval.
juntamente com o ENEF, que é o encontro estadual das famílias espíritas, que também acontecem normalmente desde alguns núcleos, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, não é? Alguns núcleos do ENEF até podem iniciar as suas atividades na sexta ou no sábado e vão até a terça-feira de carnaval. Por que eu falei polos e por que eu falei núcleos? A Comerge, ela se divide em polos. Então, o estado do Rio de Janeiro, o mapa do estado do Rio de Janeiro, é dividido em polos de trabalho da Comerge, que envolvem jovens, crianças e também adultos. O ENEF, ele tem o mesmo tema da Comerge todos os anos. Porém, a configuração do ENEF é diferenciada da Comerge. Porque a Comerge é um movimento onde, normalmente, os confraternistas, eles dormem no local. O ENEF, não. O ENEF ocorre nas casas espíritas, um número geralmente menor de pessoas, não é? Então isso facilita. Então o ENEF, ele ocorre nas casas espíritas, que estão distribuídas ao longo do nosso estado. Nem todas as casas espíritas ainda possuem o seu núcleo de ENEF. Esta é uma meta da nossa federativa, do CERJ, que irá paulativamente no trabalho de atingir a esta meta. E o ENEF acontece nas casas espíritas com as famílias espíritas. Eu não sei se eu estou sendo claro até agora, mas muito bem. Como é que começou o ENEF? Não dá para a gente falar em ENEF sem falar em Comerge, não é? E eu posso dizer para vocês que eu estou desde a primeira Comerge. Muito bem. Na Comerge, inicialmente, é uma história interessante, não é? Nós tínhamos uma companheira que já desencarnou, era Heloísa Helena, era uma companheira do movimento espírita ali da Zona Oeste de Campo Grande. A Heloísa era uma companheira, uma trabalhadora da Comerge. E a Heloísa tinha filhos pequenos quando a Comerge se estabeleceu como atividade para o jovem espírita no nosso estado. Muito bem. A Heloísa levava, logicamente, os seus filhos para a Comerge. E aí era necessário que alguém pudesse ser destacado para cuidar dos filhos da Heloísa, porque senão a Heloísa não ia conseguir trabalhar e ela era indispensável para o trabalho. Então, com o passar do tempo, esta atividade de cuidar dos filhos da Heloísa, ela foi se ampliando, porque outros companheiros que também tinham necessidade de estar no trabalho, mas que tinham impedimento dos filhos, também puderam levá-los para a Comerge. Então surgiu aí um grupo chamado Pequenos Companheiros. Este grupo continua existindo
nos polos de Comerge até o ano de 2021, que vai acontecer, né? Os pequenos companheiros, então, inicialmente, eram os filhos dos trabalhadores da Comerge que não tinham, evidentemente, possibilidade de deixá-los com outra pessoa, né? Então, eles levavam para a Comerge e havia toda uma estrutura, toda uma sistemática, uma metodologia de trabalho que foi criada no sentido de atender às necessidades das crianças que lá se encontravam, não é? Que atividades eram essas? Contação de história, música, atividades recreativas, atividades de arte, né? Todo aquele trabalho realizado na casa espírita, na instituição espírita, no trabalho da educação infantil espírita, da evangelização infantil, ele foi deslocado para a Comerge. E aí os pequenos companheiros começaram a crescer, não é? E hoje a gente tem um grande número de participantes na Comerge. Mas o trabalho continuou, porque o trabalho de Comerge não era muito grande, era incessante. E aí surgiu uma necessidade também de ampliar esse trabalho do pequenos companheiros, porque existiam outros companheiros, outros trabalhadores que tinham outros filhos, já eram grandes, mas que desejavam estar juntos na Comerge. Então, criou-se um outro trabalho, não é? Chamado grupos de pais. Então, esses grupos de pais começaram a se estabelecer na Comerge. Participavam das dinâmicas e era o mesmo tema. E esse trabalho foi tão bom, tão interessante, e foi crescendo cada vez mais. Bem, paralelo a isso, havia já no estado do Rio de Janeiro, não é? Particularmente na cidade do Rio de Janeiro, em Bangu, na Zona Oeste, haviam encontros de casais. Olha que interessante, né? As coisas vão acontecendo e só depois é que a gente vai juntando as peças, né? Então haviam encontros de casais que aconteciam lá em Bangu, na Zona Oeste do Rio. E começou a acontecer também em Angra dos Reis. Então o trabalho foi se expandindo. E aí ele se constituiu uma campanha da federativa, né? A antiga USERJ, uma campanha em prol da família, do trabalho da família. E aí, mais tarde, surge, então, em 1994, que eu tive que fazer aqui uma anotação, não é? Porque são muitas datas. Em 1994, surge, então, o primeiro grupo de ENEF, que até então ainda funcionava nos polos de Comerge, nos mesmos moldes de Comerge, não é? Mas o trabalho foi crescendo, ficou maior, foi se ampliando. Então, eu estou aqui economizando algumas informações, não é? E aí o que fez? O ENEF sai então do polo de Comerge e passa a constituir-se um núcleo de trabalho com a família. A Comerge continua com a sua tarefa, não é? de evangelização da juventude. Existem inúmeras pessoas na Comerge, um grande número de participantes, com vários ciclos de vida, várias faixas etárias, e o ENEF ganhou uma característica nova, um núcleo de trabalho específico,
voltado para os assuntos da família. O ENEF se utiliza do mesmo tema da Comerge, não é? Porém, ele tem uma metodologia toda voltada para a família, para o núcleo familiar. E isso é um trabalho que ocorre em quase todo o estado do Rio de Janeiro. É uma meta da nossa federativa, não é? Que se estabeleça daqui a algum tempo um núcleo de ENEF em cada casa espírita, em cada instituição, logicamente voltada para os assuntos da família, não é? E aqui, no 31º seu, nós temos a alegria de termos constituído 7 núcleos de ENEF. Eu vou dizer para vocês. A gente tem um núcleo no Lar Espírita Luiz Gonzaga. A gente tem outro núcleo no Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz. Nós temos um outro núcleo no Centro Espírita João Batista. Temos mais um núcleo na Fundação... Me perdoem, mas eu já falo para vocês, né? É aqui Miguel Pereira também. Um momentinho, por favor. É tanta informação, né? Que a gente tem que anotar, senão a gente se distrai. É na Fundação Pingo de Amor, né? Então vamos repetir. No Lar Espírita Luiz Gonzaga tem um núcleo de ENEF. No Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz, tem outro núcleo de ENEF. No Centro Espírita João Batista, outro núcleo. Na Fundação Pingo de Amor, reforçamos, outro núcleo de ENEF. Em Paulo de Fronten, na Instituição Espírita Casa de Maria, nós temos um outro núcleo em Paulo de Fronten, que é a Instituição Espírita Casa de Maria. Não sei se eu fiz confusão. E temos em Partido Alferes a Fraternidade Francisco de Assis. Eu acho que eu citei todas elas, mas vamos reforçar aqui a informação para que a gente não se confunda, não é? Vamos ver aqui. Ok, vamos ver uma colinha, né? Que não tem problema. Vamos achar aqui. Isso. Bom, então tá lá. Vamos repetir para que todo mundo possa se lembrar, não é? Nós temos em Miguel Pereira o Lar Espírita Luiz Gonzaga, o Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz, a Fundação Pingo de Amor, o Centro Espírita João Batista. Lá em Paulo de Frontin, nós temos a Instituição Espírita Casa de Maria, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, e em Partido Alferes, a Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Então, todos os nossos núcleos de ENEF estão aqui citados, não é? E eles ocorrerão este ano, especialmente por conta da pandemia, em caráter experimental, lógico, e em caráter especial
de maneira virtual, não é? O ENEF vai acontecer e nós, infelizmente, não estaremos presentes no local do nosso ENEF, mas isso não invalida de forma alguma o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso calor humano, que será transmitido, transmutado através da nossa internet, não é? Então fica aqui já de antemão o convite para que todos participem do nosso ENEF. Nós estamos comemorando, vou dizer para vocês, a 43ª Comerge, ou seja, há 43 anos que existe a Comerge, e essa será a 27º ENEF, o Encontro Estadual da Família Espírita. Qual é o nosso tema desse ano? A luz do mundo, cada coração, uma candeia. Então, nós estamos aqui para convidar a todos vocês que participem conosco, estejam conosco, vibrando, conversando, através desta ferramenta que nos possibilita este nosso encontro neste instante, neste momento. Nós estaremos então, a partir de amanhã, o nosso horário será de 18 até as 20h30. Estaremos juntos. Nós fizemos há mais ou menos uns 15 dias, aproximadamente, o nosso pré-ENEF. Ou seja, a gente estava fazendo um exercício, um teste, não é? Para que as nossas ferramentas funcionassem da melhor maneira possível, e graças a Deus deu tudo certo, não é? Foi bom. E isso não sou eu que estou falando, não. Nós temos depoimentos de companheiros que estiveram conosco no nosso pré-ENEF, companheiros de Juiz de Fora, companheiros do Rio de Janeiro. É lógico que o comparecimento maciço foi aí do 31º Seu, que envolvem essas cidades, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, Partido Alferes, não é? Mas nós tivemos muitos companheiros, e foram momentos muito felizes que nós passamos juntos. O nosso pré-ENEF está disponível no canal do YouTube do 31º Seu. Qualquer um pode acessar lá no YouTube, basta acessar o YouTube, colocar lá 31º Seu, e aí você CERJ, e você vai localizar várias playlists, vários vídeos, das lives que são feitas pelas casas espíritas do 31º Seu, inclusive do nosso ENEF, não é? Então eu convido também a todos vocês que façam isso, não é? Que verifiquem lá, que conheçam o nosso trabalho do pré-ENEF, mas que não deixem de participar efetivamente do nosso encontro estadual da família espírita, que terá a sua abertura amanhã às 18h até às 20h30, aqui através do Zoom, que é uma plataforma da internet, não é? Que possibilita que a mensagem do ENEF chegue até os corações dos amigos, até as residências de todos vocês, uma vez que a gente, em função da pandemia, cada um de nós vai ficar na sua residência, não é? Mas o Zoom é essa plataforma que nos permite isso.
E, simultaneamente também, nós estaremos transmitindo através das páginas do Facebook do Lar Espírita Luiz Gonzaga, não é? E também vou ver aqui para vocês, para que não haja nenhuma perda, não é? Então, olha, nós estaremos transmitindo via Zoom, transmitiremos também pelo YouTube, lá do canal do 31º, primeiro seu, nas páginas do Facebook do Lar Espírita Luiz Gonzaga, da Instituição Espírita Casa de Maria, e nós estamos trabalhando para viabilizar a transmissão simultânea também através da página do Joana d'Arc. Então, não dá para dizer, mas eu não podia participar porque não tinha como, não é? Então, nós temos aí inúmeros acessos, aguardando por todos vocês, para que a gente possa conversar, discutir, bater papo. E, olha, eu não vou aqui ficar dando spoiler, não é? Mas eu tenho certeza e vou afirmar que quem não participar vai perder. Porque está muito legal o trabalho. Nós temos uma equipe enorme de pessoas trabalhando diretamente no nosso ENEF e também apoiando o nosso trabalho, não é? Uma equipe enorme de trabalhadores treinados e organizados, não é? Sabedores do planejamento, para que o nosso encontro obtenha o maior êxito possível e esteja em consonância com o que espera de nós a espiritualidade. Então estaremos falando neste sábado e neste domingo a respeito da candeia viva que somos nós. Nós que temos o conhecimento espírita, que temos uma forma, uma percepção diferenciada da vida, nós não podemos colocar essa informação dentro da mala ou guardada dentro das nossas casas ou dentro das nossas caixas, né, inúmeras. Nós precisamos falar às criaturas exatamente disso que nós temos conhecimento. Nos dias atuais, estamos vivendo uma era muito marcante para a nossa humanidade terrena. Estamos falando da pandemia do Covid-19. O mundo já atravessou outras pandemias, mas essa nós estamos em loco, porque estamos encarnados aqui, não é? Participando de tudo isso. Então é um momento histórico, é um momento importante, aonde tantos corações estão necessitando do nosso afago, do nosso carinho, do nosso estender as mãos, do nosso lenço para secar as suas lágrimas, das nossas mãos que possam vibrar no sentido de aliviar as dores do outro, do nosso pensamento, das nossas orações, e quando possível, não é? Do nosso espírito de solidariedade em ajudar aquele que mais necessita, através de inúmeras formas. E cada um de nós vai saber qual é a necessidade em que nós estamos sendo convocados por Jesus, por Deus, porque Deus se utiliza de nós para auxiliar o outro. É o nosso próximo. É daí que Jesus então nos assevera: amai-vos uns aos outros, mas não como a gente acha que deve amar.
Amai-vos uns aos outros. E ele arremata, como eu vos amei. E aí a gente tem que aprender tudo isso. Então, esse conhecimento, esta informação da nossa doutrina espírita, essa experiência de vida que a gente vem acumulando ao longo das encarnações, não é? É como uma lamparina acesa em nós. E ela não pode ficar velada, guardada. Ela precisa iluminar outras mentes, para que outros companheiros também possam caminhar nas estradas sombrias da vida. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Um mundo onde o mal ainda tem predominância sobre o bem. Essa situação irá se modificar à medida em que nós nos esforçarmos para sermos esses elementos que iremos traduzir o ensinamento da doutrina espírita em ações práticas que possam aliviar as dores, secar as lágrimas, saciar a fome, dessedentar, trazer alívio aos corações aflitos, uma palavra de consolo e de conforto àquele que chora a perda dos seus entes queridos. Nos dias atuais, está muito comum, basta acessarmos as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e tantas outras redes sociais, para nós ouvirmos e lermos depoimentos de pessoas entristecidas, angustiadas, chorosas, aflitas, desconsoladas pela perda dos seus entes queridos. Só o Brasil tem mais de 238 mortos, óbitos. Essa quantidade de desencarnados efetivamente não está desamparada por Deus. Mas aqueles que estão aqui encarnados, que precisam do nosso amparo, nós precisamos ser essa lâmpada acesa, essa chama que ilumina aonde nós passarmos. Então nós precisamos estar de acordo com a orientação de Jesus em não colocarmos esses conhecimentos, essas informações guardadas aonde as pessoas não têm acesso. Pessoas aflitas, tristes, porque perderam pais, mães, avós, filhos. E nós podemos dizer algo a elas. Não podemos nos furtar, meus irmãos, porque faz parte deste trabalho de consolo dessas almas em desespero. A doutrina espírita é o consolador prometido. Quando os discípulos perceberam que Jesus não estaria com eles, porque ele mesmo havia dito, eles então começaram a ficar aflitos, angustiados. Jesus então os reúne a todos e afirma para eles:
Eu não os deixarei órfãos. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E nós temos a doutrina espírita, este manancial de luz, que está conosco desde 1857, através do trabalho de Allan Kardec, que não mediu esforços para empreender esta obra gigantesca de restabelecer na face da terra a palavra compromissada do Mestre, de que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Consolador, e o Consolador aí está. Então, meus irmãos, nesses instantes, nesses momentos de dor e de aflição, pelos quais passa a humanidade toda, que nós possamos falar àqueles que nos querem ouvir a respeito da imortalidade da alma, que a morte não existe, que a morte é apenas do corpo físico, porque a alma permanece existente, mais viva que nunca, porque não morre mais. Então eles estão vivos, os nossos entes queridos permanecem vivos e são capazes de receber as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso desejo, o nosso afeto, o nosso carinho. E são capazes também de enviar até nós as mesmas vibrações de carinho, de afeto, de saudade boa, que nos traz lágrimas pelo que vivemos, pelo que passamos. Então, meus irmãos, há muito que consolar. Precisamos falar da reencarnação, desta possibilidade que a justiça divina nos concede de retornarmos à escola da vida através de um novo corpo, para que possamos aprender aquilo que efetivamente não tivemos condição de aprendermos em uma outra experiência passada, porque precisamos de maturidade emocional, de maturidade moral, para entendermos os desafios da vida. Precisamos falar às criaturas que na casa de meu pai há muitas moradas, da pluralidade dos mundos habitados. Precisamos falar da justiça divina, que nada fica impune, que quando nós cometemos um engano, quando cometemos um erro, e este erro vem provocar no outro um dano, ele provoca em nós também. E a nossa consciência culpada não nos permite caminhar. É só o trabalho no bem que nos faz com que nós possamos nos reajustar com a lei divina. Então nós temos que trabalhar, mas é preciso que nós trabalhemos tendo consciência do que nós estamos fazendo, observando qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo,
qual é a razão da nossa existência, por que é que nós estamos na Terra, por que é que nós estamos ainda sofrendo, por que é que nós estamos passando por dificuldades. Tudo isso é através do estudo da nossa doutrina espírita. E é isso que nós estamos aqui convidando a todos vocês que nos ouvem, e que vocês também sejam portadores deste nosso convite a tantos outros que ainda não têm essa particularidade de participar das nossas lives, mas que possam fazê-lo. Vamos sensibilizá-lo a participar dos nossos encontros, do nosso ENEF. É simples. Basta que a gente conceda a ele o link do Zoom, do Facebook, das casas espíritas, e nós vamos encontrar esses links nas redes sociais das casas do 31º Seu e nas nossas redes sociais particulares. Procurem lá, anotem, copiem, colhem e divulguem a esses companheiros, a fim de que possamos, nestes dias, intensificar as nossas vibrações, no propósito de que juntos nós somos muito mais fortes. E vamos vibrar em prol da saúde, do equilíbrio, do bem-estar da humanidade, a fim de que todos nós sejamos felizes, porque este é o propósito da nossa existência na Terra. Que nós aprendamos a nos conduzir no caminho da vida e que nós, nos conduzindo, que possamos ser felizes. Esse é o intuito da existência. E nós, que estamos aqui observando essa pandemia e que estamos vivendo este momento, muitos já desencarnaram, conforme nós falamos, mas nós estamos encarnados. Nós fomos poupados, meus irmãos. E aí nós nos lembramos de que aquele que muito tem, muito será pedido. Então, meus irmãos, nós que estamos ricos deste conhecimento, que temos conosco esta candeia viva, esta luz que já nos ilumina, que faz com que nós sejamos hoje criaturas melhores do que o dia de ontem, e que seremos no amanhã melhores que hoje. Esta luz, que é a nossa doutrina espírita, que nos consola, que nos conforta, que nos traz esperança, que nós possamos falar a todos os cantos onde estivermos a respeito dela, mas que ela não seja uma luz apenas do discurso, das palavras bonitas, mas que seja também um discurso reunido de ações positivas no bem, que possam auxiliar aquele que mais necessita, que está do nosso lado, que está um pouco distante, mas que a gente possa mover recursos, por mínimo que seja, para oferecer àquele que necessita. Quem é que não pode auxiliar
uma pessoa a atravessar um sinal de trânsito? Quem é que não pode escrever uma mensagem de carinho, de esperança? Quem é que não pode falar de amor àquele que está aflito e angustiado? Quem é que não tem condição de orientar uma criança desorientada? Quem não tem condição de oferecer um copo de água fria para o sedento? Quem não tem condição de afagar o outro, mesmo que seja através da internet? É isso, meus irmãos, que os amigos espirituais conclamam de nós. Que nós trabalhemos pelo nosso progresso, pela nossa evolução, mas em benefício do outro, porque o outro é o meu espelho. Se eu quero fazer algo de bom para mim, que eu possa fazer ao outro, ao meu próximo, e que nós pensemos naquele que está mais próximo de nós, no nosso núcleo familiar. Nem sempre nós temos na nossa casa aquelas pessoas que nós gostaríamos de ter. Muitas das vezes, o amigo da esquina, ele sim, que nós gostaríamos que fosse o nosso irmão, que vivesse conosco no mesmo núcleo familiar. Mas a providência divina nos coloca no momento certo e no local certo, para que nós nos reajustemos com aqueles do passado que nós, porventura, não demos a devida atenção. Os nossos pais, os nossos irmãos. E nós nos lembramos de Jesus, que diz que todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e esse é minha mãe. Então a família universal, que nós possamos expandir ao nosso núcleo familiar, que nós amemos através da renúncia, através do afago, através da tolerância, através da paciência, através dos valores morais, dos valores humanos, que nós possamos estar neste exercício de amor, para que nós não tenhamos que sair da nossa casa e amarmos o outro que está a léguas de distância e deixarmos aquele que se encontra na trajetória conosco, acordando todos os dias pela manhã e dormindo à tarde, sentando na mesma mesa, se alimentando conosco. É a nossa parentela biológica. Nós precisamos amar, nós precisamos exercitar esse amor, descobrir o que é que ele tem de bom, valorizarmos, a fim de que ele possa se identificar conosco e a gente possa, daqui a um tempo, se abraçar e dizer: obrigado, meu irmão. Cada um de nós tem a família que necessita para o nosso progresso e para a nossa evolução. Eu já contei provavelmente a vocês que nessas viagens que a gente faz pelo movimento espírita, uma certa ocasião, uma pessoa levantou-se da plateia e nós falávamos a respeito do perdão, a respeito do amor, e ela dizia: é pecado eu dizer que eu odeio meu marido, que eu desejo que ele morra? Nós paramos um minuto para pensar. E eu disse: não, não é.
Mas se você não se ajusta com ele nessa encarnação, vai voltar com ele na próxima. E ela diz: Deus me livre, eu amo meu marido. Então, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Nós estamos no caminho da perfeição. Somos espíritos perfectíveis. Estamos caminhando, todos nós, no nosso núcleo familiar, no núcleo familiar do outro, a humanidade inteira, nesta escola de bênçãos em que fomos colocados. Que nós possamos parar para pensar um pouquinho a respeito disso. E eu volto a convidar a todos vocês, participem conosco no nosso ENEF, nos nossos dias de ENEF, que ocorrerão no sábado e no domingo, através das plataformas digitais, do Zoom, do YouTube, do Facebook. Estejam conosco de 18 horas até as 20 horas e 30 minutos. E nós estaremos felizes, porque estaremos juntos. E juntos nós somos mais fortes. Para que possamos dizer: obrigado, Senhor. Porque eu posso ver, pelos meus olhos perfeitos, há tantos sem luz. Pela minha voz que canta, enquanto tantas emudeceram. Pelos meus ouvidos que ouvem, enquanto tantos estão surdos. Pela minha boca que fala, enquanto tantas emudeceram. Pelas minhas pernas que me permitem sair daqui para ali, para colar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, porque com elas eu posso acenar, eu posso jogar beijos, eu posso escrever um texto, eu posso ajudar aquele que necessita de ajuda. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que quando eles passarem para uma outra vida, eles enxergarão, eles ouvirão, eles falarão. E nós também, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela possibilidade da vida, porque nós estamos encarnados. E conceda-nos, Mestre, a lucidez necessária, a fim de que nós possamos entender que a vida só se manifesta através do outro e que nós precisamos trabalhar para que o nosso irmão, o nosso próximo, seja feliz, e assim também nós o seremos. Muito obrigado, meus irmãos, e aguardamos a todos vocês amanhã, no sábado e no domingo, no nosso ENEF, de 18 horas até as 20 horas e 30 minutos. Que Deus nos abençoe e esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos.